Capítulo 31. Meu pequeno farol. Descobrimos que Hudson não alugou uma casa. Ele alugou um complexo residencial inteiro. E tem até um farol de verdade que funciona. Um farol? Hudson abre um sorriso. Sim, você alugou um farol para nós. E as duas casas um pouco mais abaixo, adiciona ele apontando o dedo enquanto encosta os ombros. E um pé que calça um Dior Explorer na parede. Hudson fica lindo assim, mas não vou lhe dizer isso, em parte porque o ego dele já é enorme, mas também porque você alugou um farol para nós. Aluguei sim. Ele ergue uma sobrancelha muito sexy. Você vai ficar repetindo isso? É provável que sim, e vou encarar você com coraçõezinhos nos olhos também. Tudo bem. Vários segundos se passam antes que ele pergunte. Algum motivo em particular? Porque você alugou um farol para nós. Abro os braços e começo a rodopiar, deixando-me esquecer, pelo menos por uns momentos, a razão pela qual precisamos alugar um lugar para ficar. É a coisa mais legal do mundo. Que bom que você gostou. É um farol de frente para o mar, só para você e para mim. Como não amar uma coisa dessas? Hudson não responde, mas quando olho para ele durante meus giros, percebo que ele nem precisa. Seu rosto já expressa tudo, e isso só me faz girar mais rápido. Quase caio no chão quando paro, porque consegui ficar tonta de tanto girar. E claro, Hudson aproveita a oportunidade, estendendo o braço e segurando a minha mão antes de me puxar para perto de si. Você planeja se aproveitar de mim só porque estou tonta? Provoco, dando um tapinha de leve no peito dele. Estava só planejando evitar que você caísse, já que está zonza. Mas já que insiste. Ele me puxa para os seus braços com bastante agilidade e acelera subindo a escadaria em espiral até chegarmos ao quarto, onde me joga numa cama que parece bem confortável. É emocionante e divertido ao mesmo tempo, e eu rio ao cair sobre o colchão. Estendo-lhe os braços, esperando que ele venha se deitar comigo. Em vez disso, Hudson deixa a minha mochila no pé da cama. Em seguida, senta-se ao meu lado e acaricia os meus cachos todos bagunçados, afastando-os dos meus olhos. Você é tão linda, ele murmura com os dedos tocando minha bochecha. Você é lindo. Respondo virando o rosto para poder beijar a palma daquela mão. Bem, sim. Ele concorda, inclinando a cabeça com um ar bem sério. É verdade, mas uma coisa não exclui a outra. Ai, meu Deus. Pego um travesseiro e bato em Hudson com ele. Você é impossível, sabia? Acho que você já deve ter mencionado isso umas 300 vezes. Responde ele, logo antes de arrancar o travesseiro das minhas mãos. Eu me preparo para levar uma travesseirada, mas ele joga o travesseiro no chão, antes de finalmente se deitar na cama ao meu lado. Está com fome? Ele pergunta. Estou, mas não o bastante para me levantar dessa cama e pedir comida. Pego a mochila que está ao lado da cama. Acho que deve ter mais uns 2 ou 3 biscoitos aqui. Ele revira os olhos. Você não pode comer só biscoitos, Grace. Talvez não, mas estou a fim de tentar. Abro a embalagem prateada e arranco um pedaço do doce com recheio de cereja antes de enfiá-lo na boca. Hudson faz um gesto negativo com a cabeça, mas seus olhos estão bem indulgentes enquanto ele me observa. E você? Pergunto depois de dar mais algumas mordidas. Está com fome? Pronuncio as palavras de um jeito bem inócuo, mas no instante em que deixam a minha boca parecem ganhar vida própria. Os olhos de Hudson brilham. Meu estômago se revira e, de repente, o quarto inteiro parece aceso, como uma tensão que faz o meu coração bater bem mais rápido. O que você acha? Ele pergunta, depois que vários segundos carregados se passam. Acho que deve estar faminto. Replico logo antes de levantar o queixo em um convite. Eu mesma estou. Coma outro biscoito, então. Mas seus olhos ardem ao deslizarem por mim, fixando-se nos meus lábios e no meu pescoço. Inclino um pouco mais a cabeça e deslizo os dedos pela pele sensível na base do meu pescoço. Não é desse tipo de fome que estou falando. Hudson faz um som bem profundo no peito, em parte por prazer e em parte por dor, e solta a respiração num sopro trêmulo que faz minhas mãos tremerem e meu estômago se apertar ao pensar no que está por vir, antes mesmo que ele encoste a boca no meu pescoço. Grace,
Meu nome é pouco mais do que um sussurro, pouco menos do que uma oração, quando ele dá beijos gentis na minha clavícula e no contorno do pescoço. Seus lábios são macios e mornos, e a sensação deles é tão boa, a sensação de ter Hudson comigo é tão boa, que coloco a mão na coxa só para ter certeza de que não estou flutuando para longe daqui. Só que Hudson me pega do jeito que sempre faz, deslizando as mãos para segurar os meus quadris e me puxar para junto de si, com ainda mais firmeza. Meus dedos agarram convulsivamente aqueles cabelos castanhos e sedosos, enquanto ele volta a subir pelo meu pescoço. O prazer desliza por mim, e é impossível conter um gemido que cresce por dentro. O som do gemido rouco de Hudson, um pouco sombrio, um pouco desesperado e totalmente perigoso, aumenta bastante a intensidade do momento. Seguro com força aqueles cabelos. Meu corpo se arqueia contra o dele e eu sussurro o nome dele. Estou desesperada para que ele pare de brincar. Para que faça aquilo que meu corpo está pedindo aos gritos. Para que faça o que cada célula, cada molécula que tenho está implorando. Hudson sabe. É claro que sabe. Aquele sorrisinho irônico é prova de que está indo devagar de propósito, me torturando de propósito. Talvez esse ânimo reprimido me irritasse, pela maneira que ele atiça a carência que se contorce dentro de mim, até ela crescer e se transformar em algo maligno, selvagem e faminto, até ela se transformar em algo que mal consigo reconhecer, e talvez reconhecesse se estivesse com qualquer outra pessoa. Mas estamos falando de Hudson, do meu consorte, e o jeito que ele treme junto de mim é a prova de que está tão imerso, tão perdido em quão novo e precioso é tudo isso, assim como eu. Ele não quer apressar nenhum momento, e isso é mais do que suficiente agora. Pelo menos até ele dar um beijo longo na pele delicada que há atrás da minha orelha. Com isso, meu corpo inteiro fica em alerta vermelho. Meus freios se derretem, assim como meu orgulho. Por favor, imploro erguendo o pescoço até quase doer, querendo lhe dar todo o acesso. Por favor, Hudson. Por favor, o quê? Ele grunhe em uma voz tão arrastada que quase não o reconheço. Sinto vontade de responder. Quero responder, mas minha voz sumiu, afogada em meio à cacofonia desvairada de sensações que correm por mim. E quando ele finalmente traz a boca para o seu lugar favorito, o ponto da pulsação na lateral do meu pescoço, é como se minha alma inteira o chamasse. Ele me beija uma vez, duas, e meu sangue se transforma em gasolina. As pontas das suas presas deslizando pela minha pele me incendeiam, me deixam pegando fogo, até que ele finalmente ataca. Finalmente. Suas mãos apertam os meus quadris, conforme as presas afundam. Por um breve momento, sinto a dor aguda de tudo aquilo, a perfuração violenta da pele, dos tecidos, das veias e do sangue. Mas a dor some tão rapidamente quanto surgiu, não deixando nada além de prazer e calor em seu rastro. Um calor que roça a minha pele, nada pelo meu sangue e crepita pelas minhas terminações nervosas. Um calor que me encobre, que me esmaga, que me faz queimar e queimar. Estou tremendo agora, sentindo a eletricidade zigue-zaguear pelo meu corpo, me acendendo como a aurora boreal, que dança pelo céu noturno do Alasca. E quando Hudson mergulha ainda mais profundamente, com as presas afundando em mim, através de mim, não consigo deixar de pensar que o Flowcore errou em todas as suas hipóteses. As histórias dizem que mordidas de vampiros são algo a ser temido, mas não há nada de assustador na mordida de Hudson, a menos que eu pense no que ele me faz sentir, no que ele me faz querer. O jeito que Hudson me faz desejá-lo, até que não exista nada nem ninguém além de nós. Até não haver mais Cyrus, nem a guerra, nem a morte. Até não haver nada além de Hudson e a corrente que passa entre nós. Ele solta um gemido rouco na garganta, forçando os dedos nos meus quadris, conforme meu corpo se molda e estremece junto do dele. Então, imploro para que ele tome mais de mim, cada vez mais, até não haver mais ninguém, nem ele, nem eu, há somente nós dois, um se afogando no outro, incandescentes de prazer. Estremeço com cada segundo que passa e me entrego ainda mais a Hudson, deixando que ele me tome por inteiro, até o momento que ele se afasta com um grunhido.
Solto um gemido choroso, tentando mantê-lo nas profundezas de mim, mas ele não deixa. Ele ergue a cabeça, soltando um xingamento, enquanto abre centímetros de distância entre nós. Não é muito. Não é quase nada, mas sinto aquilo no meu estômago enquanto tento me manter junto dele. Quando tento puxá-lo de volta para meu pescoço, para as minhas veias. Mas Hudson resiste, me encarando com aqueles olhos azuis e brilhantes, com uma preocupação que despeja água gelada sobre as chamas que ardem dentro de mim. Estou bem, asseguro a ele, já prevendo a pergunta que ele vai fazer. Você não tomou muito. Eu tomei demais. Ele retruca com sotaque britânico, que sempre me atiça, quase tanto quanto me irrita. Você está tremendo. Reviro os olhos enquanto me encosto nele, aproveitando a oportunidade de dar beijos na coluna forte e esbelta daquele pescoço. Tenho certeza de que os meus tremores não têm nada a ver com perda de sangue. Ah, não? Ele ergue uma sobrancelha. E tem a ver com o que, então? Me beije e eu lhe mostro. Sussurro junto da sua pele. Me mostre e depois eu a beijo, retruca ele. Era o que eu estava esperando que você dissesse. Arranho aquela mandíbula cinzelada com os dentes. E agora é a vez de Hudson de se derreter. Amo você. Ele sussurra, em meio aos meus cabelos. E as palavras chegam como um choque. Um choque bom, mas mesmo assim um choque. Algum dia, quem sabe, elas serão familiares, confortáveis. Um cobertor aconchegante no qual eu possa envolver minha alma e meu coração. Mas hoje são fogos de artifício. Uma explosão no fundo do meu ser que me abala por inteiro. Amo você também, só que mais. Sussurro de volta, beijando o pescoço de Hudson. Acaricio a clavícula dele com o meu nariz, enquanto meus dedos dançam pelos botões daquela camisa. Ele precisa de um bom banho, e eu também. Mas por enquanto, o calor acre que emana dele me causa uma sensação muito boa. Estar tão perto dele só deixa a urgência ainda mais intensa. Começo a arrancar a camisa de Hudson e também a minha. Meus dedos se enroscam no tecido em meio ao desespero para senti-lo junto de mim. Preciso segurá-lo, tocá-lo, saber que não importa o que aconteça a seguir, isso sempre vai existir aqui. Hudson sempre vai existir aqui. Mas antes que eu consiga encontrar uma maneira de lhe dizer isso, Hudson se afasta de mim, com o peito arfante, os olhos brilhando e uma pequena gota do meu sangue brilhando no seu lábio. Seus cabelos, normalmente perfeitamente alinhados, agora estão desgrenhados. E ele fica muito sexy assim. Tudo que eu quero é poder passar as mãos naquelas ondas sedosas outra vez. Puxá-lo por cima de mim e deixar que o calor nos leve para longe de toda essa confusão. Mas ele segura minhas mãos e fica óbvio que quer dizer alguma coisa, pela maneira que fecha os olhos e respira fundo, puxando o ar numa golfada entrecortada. O que houve? Pergunto. Ele faz um gesto negativo com a cabeça. Eu amo você, somente isso. Também amo você. E preciso pedir perdão por me amar completo, sentindo um calafrio súbito, espantando todo o calor que há dentro de mim. Não, os olhos dele, bonitos e azuis como o céu, se abrem. Eu nunca pediria perdão por isso. Vou amar você pelo resto da minha vida. Pelo resto da eternidade, então, digo rindo. Gostei da ideia. Era sobre isso que eu queria conversar com você, na verdade. A eternidade? Eu o provoco, fazendo o melhor que posso para ignorar os sinais de alerta que soam em minha cabeça, porque Hudson jamais faria qualquer coisa que pudesse me magoar. Ele engole em seco, agitando o queixo. Preciso que você faça uma coisa para mim. Faço qualquer coisa. A resposta vem de um lugar bem profundo dentro de mim. Desta vez, quando fecho os olhos, Hudson baixa o queixo de maneira que seus cabelos caem para frente. Eu os afasto para poder olhar nos seus olhos quando ele os abre, concentrando-se na maneira que as mechas frescas e macias envolvem os meus dedos, em vez de se preocupar com o que ele quer me dizer. Afinal de contas, não preciso ser nenhum gênio para entender que, seja o que for, não vou gostar nem um pouco. Ele levanta minha mão, e desta vez é ele quem beija a minha palma. É ele quem segura com força por um segundo ou dois. Em seguida, abre os olhos e vejo uma determinação que não estava ali poucos momentos atrás.
Meu estômago estremece um pouco, e não de um jeito muito agradável, antes que ele coloque minha outra mão, aquela que tem a tatuagem da coroa sobre seu peito. Quero que você use isso em mim. Como assim? Pergunto meio confusa. Quero que você use a coroa para tirar os meus poderes. Capítulo 32. E nunca mais poder. Começo a rir descontroladamente. Não consigo evitar. A ideia é tão absurda que não consigo fazer nada. Ah, claro, replico finalmente, deitando-me ao lado dele na cama. Achei que você fosse dizer alguma coisa séria. Estou falando sério. Ele se vira de lado, apoiando-se sobre o cotovelo. Eu estava falando sério. Preciso que você... É claro que você não estava falando sério. Eu nego, tentando ignorar a sensação ruim crescente no meu estômago. Só de pensar em tais palavras. Não é possível que você realmente queira que eu tire seu poder. E eu não faria isso de jeito nenhum, mesmo que você me pedisse. Você acabou de dizer que faria qualquer coisa por mim. Ele responde com a voz baixa. E faria mesmo, reafirmo. Faço qualquer coisa por você, desde que seja minimamente razoável. Morreria por você, Hudson. Mas isso? Faço um gesto negativo com a cabeça. Não é certo. Você não pode me pedir para... Ele ergue uma sobrancelha. Garantir que eu nunca mais machuque outras pessoas por imprudência? Você nunca machucou ninguém por imprudência. Respiro fundo e solto o ar devagar, sentindo o horror que se agita na minha barriga. Além disso, a questão não é impedir que você machuque outras pessoas. Isso é pedir que eu machuque você. Tenho certeza de que consegue enxergar que é isso que está pedindo. Estou pedindo para você me ajudar, Grace. Você é a única pessoa no mundo capaz de fazer isso. O tormento em sua voz faz com que as lágrimas passem a arder no fundo dos meus olhos. Mas não posso fazer o que ele quer. Não consigo, mesmo que eu consiga descobrir uma maneira de encontrar o exército das gárgulas desaparecido e fazer a coroa funcionar antes de enfrentarmos Cyrus, não há nenhuma garantia de que eu consiga fazer isso. Não posso simplesmente usá-la no meu consorte. Não posso tirar uma coisa que faz dele a pessoa que é, mesmo que ele pense que é isso que quer. Respiro fundo outra vez, tentando afastar o pânico que arde no meu peito. Hudson, não acho que você quer de fato que isso aconteça. Mesmo que eu lhe diga que isso é exatamente o que eu quero? Ele pergunta com a autoconfiança que é parte de si, tanto quanto seus olhos azuis e cabelos escuros, que faz parte dele tanto quanto seus poderes. Esses últimos dias foram terríveis. Ninguém aqui está com a cabeça no lugar. Há poucos dias estávamos em uma prisão. Depois veio a batalha. E depois Katmai. Como pode achar que pode tomar uma decisão como essa, quando ainda nem tivemos a chance de assimilar tudo o que aconteceu? É exatamente por eu já ter assimilado o que aconteceu que estou lhe pedindo para fazer isso. Ele passa a mão pelos cabelos de novo, frustrado. Tem ideia de qual é a sensação de saber que Luca morreu porque não usei os meus poderes antes que ele fosse morto? Ou que o meu irmão mais novo precisou de um coração de dragão para sobreviver porque eu estava com medo de usar meus dons? A voz dele começa a vacilar. Ou que eu esteja com muito medo do que vai acontecer se realmente usar o meu poder? Ele se levanta da cama com um movimento brusco e começa a andar pelo quarto, tomando cuidado de não chegar perto do facho de luz do sol que entra pela janela. Você não tem noção do fardo que esse poder representa. E é ainda pior, porque se pensarmos na sua segurança, não tenho certeza de que vou conseguir pensar antes de agir. Eles estavam lá para nos matar, Hudson. Agora é minha vez de ficar frustrada e de puxar os próprios cabelos. Não é a mesma coisa que aniquilar um monte de lobos inocentes. Se tivesse tido uma chance de rasgar as nossas gargantas, pode ter certeza de que teriam feito isso. E se houvesse outro lobo como Dawood naquela alcateia? Alguém que não é capaz de correr tão rápido ou que não tenha a mesma coragem dele? E se Dawood tivesse morrido por minha causa? Você não sabe se havia alguém como Dawood. E você não sabe se não havia. Ele retruca por entre os dentes. Além disso, agora nunca vamos saber. É isso que estou querendo dizer. Então, a sua resposta é abrir mão dos seus poderes para sempre? Mesmo se tiver feito a coisa certa? Mesmo se aqueles lobos pudessem ter matado cada um de nós? Faço um gesto negativo com a cabeça. Isso não faz sentido. Estamos no meio de uma batalha para salvar o mundo inteiro.
uma batalha determinante sobre como os paranormais e os humanos vão viver nos próximos séculos. Isso se conseguirmos viver. Você é a arma mais poderosa que temos, e agora você quer que eu tire os seus poderes só porque pode cometer um erro? Não existe pode nessa situação. Eu cometi um erro sério. Na verdade, cometi vários. Ele solta o ar longamente pelo nariz e balança um pouco a cabeça. E não estava pedindo para você tirar meus poderes nesse instante. Quero que faça isso depois que lutarmos contra Cyrus. Mas não estou pedindo isso porque quero que você salve o mundo. O que estou pedindo é que você salve a mim. É impossível não perceber a dor na voz de Hudson, e isso despedaça meu coração. E isso me mostra também com mais nitidez do que quaisquer palavras que estou agindo de maneira errada. Mas será que alguém pode me culpar? De todas as coisas que imaginei que Hudson pudesse me pedir, isso não chegou nem perto de entrar na lista. Por outro lado, talvez devesse ter entrado. Eu sempre soube que Hudson tem uma relação muito tensa com os próprios poderes. Em primeiro lugar, por causa da maneira que Cyrus o usou quando ele era criança. E depois por causa do que fez assim que chegou a Katmai. Se acrescentarmos tudo o que aconteceu recentemente, é de fato tão estranho que ele haja assim? É tão estranho que ele acha que essa situação é sua única opção? Mas não é, não pode ser. O poder de Hudson é em si mesmo uma parte dele. Tão intrínseco quanto o escudo de ironia e sarcasmo que ele empunha para afastar as pessoas e a gentileza poderosa que ele se esforça tanto para impedir que as outras pessoas vejam. Estou frustrada, assustada e também bastante irritada. Como ele é capaz de me pedir para machucá-lo desse jeito? A única coisa que sinto vontade é de enfiar a cabeça debaixo do cobertor e fingir que essa conversa nunca aconteceu. Mas embora tenhamos chegado a um impasse, não posso simplesmente deixar as coisas desse jeito. Não quando Hudson está sofrendo. Não sei o que posso fazer para resolver a situação. Mas ficar sentada aqui e bater boca com ele só vai servir para piorar as coisas. Assim, eu me levanto da cama com um suspiro e vou até onde ele está. Hudson está com o ombro apoiado na parede, naquela posição que acho extremamente sexy, com os braços cruzados diante do peito. Ele geralmente só faz essa pose quando tenta agir como se não se importasse com o que está acontecendo. E o fato de que ele tenha a impressão que precisa usá-la agora comigo faz com que eu me sinta a pior consorte do mundo. Ei, eu digo quando estamos frente a frente outra vez. Podemos conversar sobre isso? Ele ergue uma sobrancelha. Fica difícil conversar quando alguém já está com a opinião formada. É verdade, mas eu poderia dizer o mesmo sobre você. É a coisa errada a dizer, e me dou conta disso no instante em que as palavras saem da minha boca. Merda. Não tive a intenção de... Você sabe como é ser alguém como eu, Grace? Você sabe como é passar a infância isolado do mundo para poder me tornar a arma mais poderosa que existe? Como é ter que se esforçar exaustivamente para ter certeza de que não vai machucar ninguém ou tirar seu livre-arbítrio? A tristeza cresce dentro de mim. Detesto saber que ele está sofrendo. E detesto ainda mais o fato de que ele pensa que é a única maneira de acabar com essa agonia e fazer com que eu o viole, o machuque da maneira mais terrível. Ah, Hudson, não consigo nem imaginar como isso deve ser. Não consegue mesmo, e é exatamente disso que estou falando. E você nem sabe metade de como os meus poderes funcionam, nem o quanto eles me custam. Ele joga os braços para cima frustrado e se vira para ir embora. Mas no último instante, ele volta e olha para mim e diz com a voz bem baixa: Toda vez que eu os uso, a luz dentro de mim se apaga um pouco, Grace. Receio que cedo ou tarde talvez não consiga voltar para você. Talvez não consiga nem mesmo para mim. Então não os use. Imploro. Se ele não usar os seus poderes, tudo vai ficar bem. Ele não vai precisar sofrer e eu não vou precisar ser a pessoa que arranca uma parte de Hudson que o torna a pessoa que é. Mas Hudson simplesmente faz um gesto negativo com a cabeça e se vira para a janela, olhando para o mar. Você me perdoa pela morte de Luca, mas algum dia alguém vai morrer e você não vai conseguir me perdoar por não salvar essa pessoa. E eu vou perder das duas maneiras, Grace. Eu nunca o culparia por não matar alguém para nos salvar. Eu digo segurando na camisa dele e virando-o para que olhe nos meus olhos, para ver a convicção no meu rosto. E se Macy for a próxima a morrer, e eu estiver bem ali,
Tudo que eu precisava fazer era desintegrar 2 lobos para salvá-la. E aí? Sinto vontade de dizer que está errado, que eu entenderia, mas por um segundo abro a boca para dizer que tenho certeza de que ele mataria 2 lobos para salvar Mace. E é aí que percebo que ele tem razão. Todos nós imaginamos que Hudson decide por conta própria usar seus poderes para nos salvar. Mas será que é assim mesmo? Sei que vou amá-lo para sempre, que sempre vou estar ao seu lado e apoiar suas escolhas. Mas sendo bem sincera, há um pedaço de mim que ficaria arrasado se ele não fizesse de tudo para salvar a última pessoa da família que eu ainda tenho. A garota que faria qualquer coisa para salvar a todos nós. E ele consegue ver isso nos meus olhos também, porque sussurra com dificuldade. Grace, estou lhe implorando, por favor, não me deixe desse jeito. Não sei quanto tempo vou conseguir continuar agindo assim, sem me perder para sempre, sem perder você. E assim o meu coração se despedaça, porque eu faria qualquer coisa por Hudson, absolutamente qualquer coisa, menos isso. Por maior que seja a dor que os seus dons lhe causam, tenho certeza de que no fundo ele não considerou alguns detalhes. Embora usar esses poderes possa algum dia quebrá-lo de um jeito que ele não consiga se recuperar, não há garantia de que isso venha a acontecer. E se tiver sua consorte ao lado, tenho certeza de que consigo trazê-lo de volta, de ajudá-lo a encontrar a si mesmo outra vez. Mas se tirarmos os seus poderes e alguém tentar causar algum mal a mim e conseguir, porque ele não teria mais seus dons, bem, isso é uma dor que a alma de Hudson jamais conseguiria suportar. Não importa quem restasse para recolher os pedaços. Tenho toda certeza disso, porque eu me sentiria exatamente do mesmo jeito se estivéssemos em posições invertidas e alguma coisa acontecesse a ele. Ser consorte significa que cada um vai defender e proteger o outro, sempre. E eu usaria a coroa por toda a eternidade se isso significa que posso salvar a vida do meu consorte. De qualquer maneira, agora não é o melhor momento para convencer Hudson de que estou certa. Estamos exaustos até os ossos, mas percebo que ele está esperando que eu concorde em acabar com a dor que ele sente. Assim como tenho certeza, pela primeira vez desde que nos conhecemos, que vou decepcioná-lo. E não faço a menor ideia do que vai acontecer conosco daqui em diante. Capítulo 33. Às vezes, o café desperta os seus demônios. Ele deve perceber a recusa no meu rosto, porque seus ombros se encolhem por um segundo, talvez 2. Em seguida, ele se endireita e exibe aquela expressão impassível no rosto, a mesma que ele mostra para o mundo inteiro, até mesmo seus olhos, que sempre me encararam com suavidade nesses últimos dias, parecem vazios. Hudson, está tudo bem, diz ele, e o sorriso que abre quando coloca uma mecha do meu cabelo atrás da minha orelha é uma das coisas mais tristes que já vi. Por que não tentamos dormir um pouco? Estou com vontade de brigar com ele, de ficar acordada até conseguirmos resolver este problema. Mas a verdade é que estou tão cansada que a minha cabeça parece estar enevoada, e tentar lidar com essa questão parece ser o fim do mundo. Talvez dormir seja exatamente o que nós dois precisamos antes de voltarmos a nos debruçar sobre este problema. Deus sabe que encarar as coisas com a cabeça fresca não vai atrapalhar nem um pouco. Tudo bem. Levanto-me para ir ao banheiro e tomar um banho, mas receio acabar dormindo embaixo do chuveiro. No fim das contas, tiro toda a roupa, fico somente de calcinha e sutiã e me deito na cama. Hudson se junta a mim segundos depois, e já estou dormindo, mesmo antes que ele consiga puxar o cobertor por cima de nós. Durmo feito uma pedra, e sei que isso é um trocadilho horrível, por 4 horas inteiras. E só acordo porque Hudson está sentado na ponta da cama com um copo de café que pediu pelo delivery. Meu lado mais covarde quer se concentrar no café. Qualquer coisa é melhor do que encarar o olhar derrotado em seu rosto quando fomos para a cama. Mas Hudson merece mais do que isso. Nosso relacionamento merece mais do que isso. Assim, ergo o olhar devagar com cuidado, até encontrar o dele, e estremeço de alívio quando percebo que os olhos que me encaram de volta são suaves e indulgentes, como sempre foram. Mesmo assim, não consigo deixar de perguntar: está tudo bem? Porque não tenho certeza de que eu mesma esteja bem. Estou ótimo. É incrível o que algumas horas de sono podem fazer por um cara como eu.
Agora estou bem preocupada, porque o sotaque britânico de Hudson só fica evidente quando ele está muito irritado e a ponto de explodir. Isso significa o que exatamente? Ele está fingindo que está bem, embora não esteja? Ou aceitou a minha decisão e está tentando viver com o que eu disse? Qualquer uma dessas opções é um soco no meu estômago. A última coisa que desejo é magoá-lo. E há também o fato de que não sei o que devo fazer ou dizer para que ele se sinta melhor. No fim das contas, é ele que faz eu me sentir melhor, segurando o copo de café fora do meu alcance. Você tem 15 segundos para acordar e pegar isso aqui. Ele provoca. Caso contrário, vai direto para o ralo. Você não se atreveria, exclamo, aproveitando a deixa que ele me oferece, ou melhor, que oferece a nós. Ah, você acha mesmo? Ele faz uma menção de se levantar, mas eu o seguro e puxo de volta para a cama. Em seguida, tento pegar o copo. Me dê isso, eu digo a ele. Ele me passa o copo com um sorriso. Tentei procurar em outros lugares, mas ao que parece, a Irlanda não é muito fã de Dr. Pepper, nem de biscoitos. Ele me entrega um saco de papel branco. Tem uma salada de frutas aí dentro, além de iogurte, um muffin e um sanduíche da padaria no final da rua. Que padaria é essa? Pergunto olhando pela janela para os penhascos e o mar bravo que se estende até onde a vista alcança. As únicas estruturas à vista são as duas casas que fazem parte do complexo com o farol, onde os outros estão hospedados. E que rua é essa? Ele dá de ombros. Bem, talvez seja só modo de dizer, mas dei uma boa gorjeta. Então deu tudo certo no fim. Ah, é claro. Reviro os olhos enquanto coloco meu café de delivery, surpreendentemente delicioso, na mesinha de cabeceira, e pego o saco branco. Meu estômago está tão empolgado com a possibilidade de consumir comida de verdade que chega praticamente a dançar. E é então que percebo que já faz um bom tempo desde que comi alguma coisa que não fossem biscoitos. Talvez Hudson tenha razão. Uma garota não pode viver só de biscoitos, não importa quanto queira. E como estão Macy e os outros? Pergunto enquanto espeto uma uva com o garfo. Pedi comida para eles também, responde Hudson enquanto toma um longo gole da garrafa de água que está na cômoda. Você é o melhor. Eu o elogio com um sorriso, enfim, conseguindo começar a relaxar de verdade. As coisas estão bem entre nós, garanto a mim mesma. Hudson está bem. Talvez tudo o que precisássemos fosse mesmo dormir um pouco. Ele inclina a cabeça daquele jeito que diz, é óbvio. Eu me esforço. Não falamos sobre nada especial enquanto eu como. A Irlanda, nossos amigos, Cyrus. Mas no instante em que termino de engolir o sanduíche, Hudson pega a minha mão e diz, precisamos conversar. E, merda, lá se vai o meu otimismo e a minha capacidade de respirar, porque com algumas horas de sono ou não mudei de ideia sobre o que ele me pediu para fazer. Hudson, desculpe, me desculpe mesmo, mas... Não se preocupe, intervém ele erguendo a mão para me interromper. Não é sobre isso que precisamos conversar. Sobre o que, então? Pergunto desconfiada, porque nenhuma boa conversa começa com essas palavras. Talvez. Talvez não. Ele responde com um olhar encabulado, mas digamos que há vários graus para as conversas ruins, e essa não é tão ruim assim. Tudo bem. Tomo um último gole de café para me preparar enquanto o pânico roça as asas dentro da parede do meu estômago, deixando-o vazio e inquieto, e fazendo com que eu me arrependa de tudo que acabei de comer. Então, o quanto essa conversa é ruim? Não é tanto, se você pensar a longo prazo. Fantástico. Afinal, quem é que não adora uma série com muitos e muitos episódios? Solto um suspiro de contentamento, mesmo enquanto me preparo para o que ele vai dizer em seguida. Tudo bem, então. O que está acontecendo? Ele começa a falar, mas para com uma risada nervosa. Que tal se a gente simplesmente relaxar por um segundo? Ergo uma sobrancelha. Acho que não dá mais tempo de fazer isso. Isso mesmo, ele suspira. Você tem razão. Em seguida, fica quase uma eternidade sem dizer mais nada. Estou super inquieta agora, sentindo a ansiedade rastejar por dentro de mim, transformando tudo em uma massa pegajosa. Tento dizer a mim mesma que seja lá o que Hudson queira dizer, não deve ser algo tão ruim. Mas Hudson não é conhecido por fazer tempestade em copo d'água. A noite passada foi um ótimo exemplo disso. Assim, seja o que for, é importante. E atualmente importante, quase sempre se traduz como ruim.
Eu estava pensando na corte das gárgulas. Ele explica bem quando estou prestes a surtar. Não é o rumo que eu esperava que a conversa tomasse. E pisco os olhos algumas vezes para o meu consorte. O que você pensou? E antes que ele possa dizer alguma coisa, eu continuo. Sei que todo mundo acha que estou tendo alucinações, mas eu juro que... Ninguém acha que você teve alucinações, diz ele me acalmando. É por isso que passei essas últimas horas pensando no que você viu e tentando encontrar uma resposta. E encontrou? Pergunto, embora já saiba a resposta. Hudson não estaria tentando conversar de um jeito tão delicado comigo se não tivesse pensado em alguma coisa. E se o que ele pensou não pudesse me afetar. Talvez. Ele aperta os olhos, contemplando. Lembra aquela noite na lavanderia da escola? Quando você dançou comigo? Ah, quando você me disse para ficar quieta e dançar? Pergunto com um sorriso suave, porque é claro que lembro. Acho que foi por causa da música. Ele me encara com um sorriso matreiro. E quem estava controlando a música? Ele dá de ombros. Não tenho culpa por ter bom gosto e uma presença impecável. Além de um ego que nem é tão grande assim, retruco revirando os olhos. A humildade é para os fracos. O sorriso dele se desfaz. Bem, mas voltando ao assunto, foi naquela noite que você viu todos os cordões pela primeira vez, não foi? Foi sim, concordo. Não sei aonde ele quer chegar com isso, mas sei que deve ser importante. Percebo isso nos olhos dele, na sua voz. Foi a primeira vez que vi o seu elo com Jackson bem de perto, conta ele fazendo uma careta. Foi bem divertido. Aposto que foi mesmo. Seguro com força a mão dele. O que está querendo me dizer com isso, Hudson? Porque preciso lhe dizer uma coisa. Parece que você está soltando uma migalha após a outra com essa conversa e está me assustando bastante. Desculpe, estava só tentando embasar o pensamento. Ele se aproxima e me beija com carinho. E não há motivo para se assustar, garanto. Tudo bem. Não acredito nele, mas imagino que essa não seja a melhor hora para tocar no assunto, em especial se eu quiser que ele chegue, enfim, ao ponto principal da conversa. Também havia um cordão verde, você se lembra? Se eu me lembro, eu o vejo toda vez que vou tocar qualquer um dos meus cordões. E faço isso o tempo todo, já que o cordão de platina é o que eu uso para me transformar em gárgula. Isso mesmo, ele limpa a garganta. Então, você sabe a que coisa esse cordão verde te liga? E desse jeito simples, as borboletas no meu estômago se transformam em mariposas gigantes que devoram gente. Acho que a melhor pergunta seria: você sabe qual é essa ligação? Seu olhar fica fixo no meu quando responde. Talvez. Capítulo 34. O cordão verde e sua teoria. Talvez. Talvez não é exatamente uma resposta. Rebato observando Hudson cuidadosamente em busca de uma pista que revele seu pensamento. É sim, quando não tenho certeza de que estou certo. Ele fica em silêncio por alguns momentos. Eu planejava conversar com você sobre isso quando voltamos para Katmir, mas sinceramente não tivemos tempo, e eu nem sabia se estava certo. Mas as suas lembranças de ter ido à corte das gárgulas, como eu disse, não tenho certeza se estou certo. Ah, sim, mas você não sabe ao certo se está errado? Por isso, desembuche logo, antes que eu tenha um treco. O meu cordão verde me liga a quê? Você se lembra de já ter tocado nele? Pergunta Hudson. Talvez de já ter roçado os dedos nele? Estou prestes a responder que não, mas quando procuro o cordão dentro de mim, noto que o verde está bem perto do de platina, e considerando as situações em que estou quando faço isso, tudo é possível. Não sei, tipo, pode ser que eu tenha feito isso. E por quê? Será que você consegue pensar bem nisso? Ele indaga. Você o tocou naquela vez em que brigamos na biblioteca e você se transformou em pedra? Acho que não. Começo a dizer, mas a expressão no rosto de Hudson me indica que é uma questão importante, e muito. Por isso, fecho os olhos e tento visualizar tudo na minha cabeça. Fiquei muito brava com você naquele dia. Você estava agindo como um idiota e simplesmente peguei o cordão de platina e... Paro de falar quando visualizo minha mão se fechar ao redor do cordão da gárgula, e ao fazer isso, os nós dos meus dedos tocam bem de leve o cordão verde. Foi por isso que você surtou? Pergunto. Porque sabia que eu estava tocando aquele cordão? Surtei porque você estava se transformando em pedra. Pedra de verdade, como aconteceu naqueles 4 meses em que ficamos presos juntos.
Está dizendo que foi a mesma coisa? Pergunto incrédula. Estou dizendo que tive a impressão de ter sido a mesma coisa nas duas vezes. Mas isso não faz sentido. Esboço um gesto negativo com a cabeça enquanto tento entender o que ele está sugerindo. Eu nem sabia que os cordões existiam na primeira vez que me transformei em pedra. Por isso, como poderia ter tocado o cordão verde naquela noite? Por instinto? Ele sugere. Por acidente? Nem sei qual a importância de como pode ter acontecido, comento. Você quer saber como chegou até a Corte das Gárgulas, não é? Tenho um palpite forte de que o cordão verde é a resposta. Mas não toquei no cordão verde antes de irmos para a Corte das Gárgulas. Tem certeza? Pergunta Hudson. É claro que eu tenho certeza. Ele encostou na minha mão e... Paro de falar quando percebo que Hudson pode estar certo. Eu estava tentando pegar meu cordão de prata quando aquilo aconteceu e não estava tomando muito cuidado. É plausível que meus dedos tenham roçado no cordão verde. Não estou entendendo, insisto após um segundo. Nunca estive na corte das gárgulas, nem imaginava que ainda pudesse existir. Como posso ter sido a pessoa que nos levou até lá, simplesmente roçando os dedos no meu cordão verde? Não sei, mas tenho quase certeza de que foi isso que aconteceu. Todos os meus cordões me conectam a alguém. Você, os meus amigos, a minha gárgula. Então por que esse cordão teria o poder de... Deixo a frase morrer no ar, à procura da melhor maneira de descrever o que o cordão verde faz e percebendo que não sei. Fazer o tempo parar? Hudson termina a frase por mim. Meu estômago, assim como todo o restante que há dentro de mim, despenca no chão. É isso que ele faz? Sussurro. Faz o tempo parar? É o que você faz. Foi o que você fez conosco durante aqueles 4 meses. E foi isso que você fez. Ou melhor dizendo, você fez o oposto disso quando voltamos. E, bem, o tempo ficou diferente. O que o poder de fazer o tempo parar e voltar ao normal? Pergunto, mas Hudson rapidamente me interrompe. Grace, quem mais nós conhecemos que é capaz de fazer o tempo parar e depois voltar ao normal? Quem mais? Deixo a frase morrer no ar quando o horror toma conta de mim. Não quero mais falar sobre isso. Acho que temos que falar sobre isso, replica Hudson com uma expressão sombria no rosto. Porque ela é a única outra pessoa que conheço no mundo que é capaz de fazer o que você faz. E isso significa o que exatamente? Pergunto mesmo que a sensação odiosa no meu estômago me avise que já sei a resposta. Não sei ao certo, mas acho que temos que descobrir. Ele aperta o queixo antes de concluir. A carniceira pode ser a única pessoa capaz de nos ajudar a encontrar o exército das gárgulas, Gracie. Capítulo 35. Aperte os cintos, meu bem. Eu sabia que você ia dizer isso. Confesso, enfastiada, e me viro para o outro lado a fim de enfiar a cara no travesseiro mais próximo. Não quero ver aquela mulher de novo. Simplesmente não quero. Droga, droga, droga. É difícil resistir ao impulso de gritar até ficar rouca no travesseiro. A única coisa que me impede é o fato de que consigo sentir os olhos de Hudson em mim, e sei que ele já está preocupado. A última coisa de que preciso é surtar completamente na frente dele. Mas é complicado. Aquela mulher é repugnante. Repugnante. Sei que ela me ajudou, e isso teve um preço, toda vez que fui até lá pedir alguma coisa. Mas ajudar a resolver os problemas exclui o fato de que ela causou tudo desde o início? Isso exclui o fato de que foi ela que deu início a tudo o que estava acontecendo quando manipulou a criação de um elo entre consortes entre mim e Jackson? A morte dos meus pais, de Xavier e de Luca, a perna de Flint, a alma de Jackson, todas essas coisas aconteceram porque a carniceira decidiu se intrometer na minha vida. É esse pensamento que me faz virar de volta, procurar a mão de Hudson e trazê-lo até meu peito, onde posso aninhá-la ao passo que contemplo seus olhos. Ele me encara com um sorriso indulgente, porém, os cantos daquele sorriso de $1 milhão parecem ligeiramente forçados. As maçãs do rosto também parecem um pouco mais proeminentes do que o normal, e aqueles olhos lindos parecem meio tempestuosos também, como se houvesse um ciclone girando dentro da sua cabeça, quase escondido. Está tudo bem? Pergunto, mesmo ciente de que não. O sorriso fica um pouco maior, é claro. Você não parece bem. Levo a outra mão até o rosto dele para fazer um carinho. Ele me encara, fingindo estar ofendido.
Uau, pelo jeito, isso não é mais novidade, hein? Reviro os olhos. Você sabe do que estou falando. Será que sei? Com cuidado, ele tira as sobras do meu café da manhã da cama e em seguida pula sobre mim, rolando comigo até estarmos na beirada oposta da cama. Ele está em cima de mim, com aquela cara ridícula a poucos centímetros da minha. Continua achando que não pareço bem? Ele pergunta, seus dedos dançando pelas minhas costelas enquanto me faz cócegas. Estou ocupado demais gargalhando para conseguir responder. Isso é um não? Ele pergunta enquanto acelera e aumenta a intensidade das cócegas. Pare! Digo rindo com tanta força que estou quase chorando. Pare, por favor. Os dedos de Hudson vão mais devagar. Isso quer dizer que você já se cansou de me insultar? Não sei, rebato segurando nas mãos dele. Isso quer dizer que você já se cansou de ficar bravinho? Bravinho? As sobrancelhas dele se erguem num movimento brusco, percebendo a maneira com que falei. Alguém andou aprendendo a imitar muito bem o sotaque britânico, embora tecnicamente eu não estivesse fazendo cena, só para você saber. Ah, pelo jeito exagerei um pouco, droga. Eu vinha procurando algumas gírias e palavras com sotaque britânico para impressioná-lo. Ah, claro, a pessoa tem um consorte britânico e acha que talvez consiga entendê-lo melhor da próxima vez em que ele ficar bravinho e forçar o sotaque. Os olhos dele ganham um brilho malandro. Acho que você me entendeu muito bem. Entendi, sim, concordo. E é por isso que estou preocupada com você, Hudson. Não há nada com que você precise se preocupar. Ele responde. Por um segundo, acho que ele vai começar a me fazer cócegas de novo, mas no fim, ele simplesmente sorri para mim com um olhar tranquilo. Sei que deveria insistir, fazê-lo falar sobre o que o incomoda, mas quando ele me olha desse jeito e temos alguns momentos simplesmente para ficar juntos, sem toda a desgraça que precisamos enfrentar nos pressionando, não quero pressionar. Não quero fazer nada além de abraçar Hudson e trazê-lo para junto do meu coração e o restante do meu corpo, por todo o tempo que puder. É o que faço, envolvendo os meus braços e pernas ao redor do corpo dele e me aconchegando o máximo que consigo. Amo você. Sussurro diante da pele fria do pescoço dele. Sinto que o coração dele bate rápido demais, seu peito subindo e descendo com agilidade, enquanto ele luta contra os demônios que não quer compartilhar. Amo você também. Ele sussurra e me abraça de volta. Após certo tempo, entretanto, a realidade se intromete disfarçada de uma sequência de mensagens de texto que chegam nos nossos celulares ao mesmo tempo. Os outros estão acordados e prontos para fazer planos. Hudson se vira para o lado, a fim de pegar seu celular, e cubro o rosto com o travesseiro. Talvez, se eu fingir que sou um avestruz, consiga me livrar de fazer parte dessa discussão. E talvez não tenha que fazer o que sei que deve ser feito. Sabe que, quanto mais tempo passar escondida aí embaixo, mais decisões serão tomadas sem você, não é? Ele pergunta, e percebo que está se divertindo com a situação. Você fala como se isso fosse uma coisa ruim. Rebato, sentindo a fronha encher a minha boca enquanto falo. Hudson ri, tirando o travesseiro de cima do meu rosto. Ei, devolva isso. Tento pegar o travesseiro, mas ele o segura longe de mim. Você não quer agir de um jeito razoável com relação a isso, não é? O sorriso torto com o qual ele me encara fica ainda maior, porque eu sou a pessoa que nunca é razoável aqui. Está bem, está bem. Volto a deitar de costas na cama e fico olhando para o teto de lajotas brancas. Podemos ir conversar com a carniceira. E promete que vai conversar com ela com a mente aberta? Está me zoando, né? Pergunto incrédula. É você que briga sem parar com ela. Então, por que é que eu tenho que ouvir esse sermão sobre manter a mente aberta? Eu posso brigar com ela, a carniceira me odeia, mas você tem um lugar especial no coração daquela mulher, e isso significa que, se quisermos conseguir alguma coisa com ela, você precisa ser legal com aquela bruxa velha. O que significa o fato de que uma velha homicida com planos megalomaníacos tem um lugar especial no coração para mim. É o que fico me perguntando. Hudson sorri e finalmente larga o travesseiro ao meu lado na cama. O fato de você ser tão incrível que até mesmo uma psicopata é obrigada a amá-la? Ah, você só está dizendo isso da boca para fora. Então, só para ele não pensar que vai conseguir sair dessa sem consequências, pego o travesseiro e jogo nele. Hudson o agarra com uma piscada de olho, e nem me surpreendo com isso. Em seguida, pergunta. E deu certo? O que acha?
Levanto-me da cama e pego a mochila enquanto vou para o banheiro. Talvez eu me sinta melhor sobre tudo isso depois de me vestir. Com isso em mente, escovo os dentes, ligo o chuveiro e me esforço bastante para ignorar o fato de que Hudson colocou One Step Closer do Linkin Park para tocar baixinho no quarto ao lado. Sei que ele acha que não consigo ouvi-la com o chuveiro ligado, mas essa é uma daquelas músicas impossíveis de ignorar, especialmente considerando o que ele me pediu antes de dormir. Será que é só uma escolha aleatória de uma música? Ou Hudson escolheu inconscientemente essa música porque ela reflete seus sentimentos? Será que ele já está perto de se perder? É um pensamento horrível em meio a uma situação horrível. E passo meia hora fritando o cérebro com tudo o que está acontecendo enquanto tomo banho e me visto. Já passo das 10 da manhã agora, o que significa que no Alasca seria o meio da noite. Talvez não seja a melhor hora para ir até a caverna da carniceira. Mas como ainda faltam umas 3 horas para o nascer do sol, é provável que seja o horário perfeito para ir até lá com Hudson, considerando que ele não pode se expor à luz do sol agora. E isso significa que quase não vou ter tempo para me preparar. Tenho simplesmente de fazer. Mesmo assim, antes de irmos até lá e implorar por respostas, algo que me irrita demais só de pensar. Imagino que deveria pelo menos me certificar de que Hudson tem razão. Assim, depois de vestir o meu moletom com capuz, eu me apoio na bancada da pia do banheiro e fecho os olhos. Respiro fundo e me permito dar uma boa olhada, em todos os cordões que existem dentro de mim. E por mais estranho que pareça, não significa olhar nos olhos do meu reflexo no espelho. É mais fácil descrever que vejo os meus cordões como se estivessem olhando para alguma coisa. Mas não estou usando os meus olhos para enxergar. Penso neles e consigo vislumbrá-los na minha mente, assim como consigo ver o ursinho de pelúcia que tinha na infância, Haskell, ou o sorriso da minha mãe quando decido fazer isso. E assim, quando olho para os cordões dentro de mim, todos eles estão ali como sempre. O cordão azul brilhante, do elo entre consortes que tenho com Hudson, o cordão inteiramente preto que me conecta com Jackson, meu cordão de platina da gárgula, o cordão rosa choque de Mace, um cordão turquesa da minha mãe e o castanho avermelhado do meu pai. E estremeço um pouco quando percebo que esses 2 cordões ficaram super finos e precários ultimamente. Faz sentido, creio, considerando que já faz meses que eles morreram. Mas ver que eles desaparecem pouco a pouco ainda dói mais do que eu gostaria de admitir. Passo por todos os cordões, um por um, deixando o verde por último, porque não quero ter que lidar com ele. E sendo bem sincera, porque estou um pouco assustada também, especialmente porque ele está brilhando mais do que qualquer outro cordão, com exceção do meu elo entre consortes com o Hudson. Não sei o que isso significa. Também não sei se quero saber. A última coisa que desejo ou preciso descobrir é que aquela velha vingativa que vive em uma caverna também é minha consorte. Isso seria paranormal demais, até mesmo para mim. Mesmo assim, estou aprendendo que me esconder dos problemas não faz com que eles desapareçam. Assim, respiro fundo e, sem me deixar pensar mais no assunto, seguro o cordão verde intencionalmente pela primeira vez na minha vida. E não estou nem um pouco preparada para o que acontece a seguir. Achei que talvez fosse me transformar em pedra. Diabos! Talvez eu até me transformasse em uma gárgula de 6 metros de altura. Todas essas coisas seriam melhores do que essa anarquia.